Hoje a gente vai... Já começamos a falar desse assunto na semana passada, mas hoje a gente vai entrar nele de cabeça e vamos então fazer o nosso primeiro método numérico, né, para resolver uma equação não linear, né, e vamos implementar ele no Excel. Então, hoje também vai entrar o Excel nas nossas vidas, né? Espero que já tenha entrado nas vidas de vocês, mas isso é bem importante, porque vocês vão ser exigidos lá fora ter um conhecimento mínimo de Excel. Aqui a disciplina exige o conhecimento mínimo de Excel. O que é conhecimento mínimo? Inserir fórmula, né? E fazer um gráfico. Então, acho que é o conhecimento mínimo que o engenheiro tem que ter, é como inserir uma fórmula e como fazer um gráfico. Né? Bom, sei que vocês trabalham em outras disciplinas do Excel, né? Eu acho que em engenharia da qualidade, eu sei que vocês trabalham, né? Eu acho que em orçamentos para civil também, enfim. Bom, também eu vou usar de vez em quando, né, o Silab. Eu também pretendo mostrar para vocês coisas no Silab. Né? Então, a gente vai sempre usar o Excel e o Silab. O Silab, ele é optativo. Né? Aquele aluno que gosta de programar, e a gente tem cursos na área de computação, né? Engenharia de computação. Se imagina que os alunos já tenham um domínio de linguagem, pelo menos do C, né? Então, eu vou apresentar o Silab, que é uma linguagem parecida com o C. Quem gosta, bom. Quem não curte, não quer aprender, acha horrível, né? Vamos de Excel. Bom, então tá. Então nós estamos tratando do método da bissecção, né? Vamos tratar do método da bissecção. Mas para isso vamos retomar aquela ideia, né, da semana passada, que é resolver uma equação. Né? A gente resolvia equações, né? Aqui na capa eu coloquei, né, a Bhaskara, né? Ai, tem Bhaskara. Eu adoro quando o aluno vira para o coleguinha e diz, ai, que coisa horrível, tem Bhaskara, né? Pois é, Bhaskara, a fórmula de resolução da equação de segundo grau, ela resolve raízes de polinômios de segundo grau. Ou seja, ela obtém raízes para polinômio de segundo grau. Mas ela é limitada, ela é só para um polinômio de segundo grau. E a gente vai ter situações onde os polinômios são de grau maior, ou nós temos equações desse tipo em que isolar a letra x, isolar a variável x, é impossível. Tá? Não tem como isolar o x, não tem como eu dizer assim, a x é igual. Não, não tem. Então, nós temos que achar uma forma de resolver isso. Né? E a forma de resolver isso é a forma numérica. Né? Então, a gente viu na semana passada que se eu tenho uma equação nesse formato, né, a gente vai então escrever ela nesse formato aqui. Então, é sempre escrito dessa forma, f de x igual a zero. Então, eu vou pegar a minha equação e escrever em f de x igual a zero. E isso então vai ficar seno x menos seno de x menos 2. Né? Ou seja, eu vou pegar esse número e passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar igual a zero. Então, como eu passei para o outro lado, ficou menos 2. Desta forma, a minha função é e na x menos seno x menos 2. Tá? Professor, por que o seno ficou menos? Ah, ele ficou menos, né? Deixa eu ver. Então, a gente faz o seguinte. Beleza. Agora não ficou menos. Agora ele sempre foi menos. Valeu, obrigado. Então, continuando. Tá. Aí, Então, a minha função é essa aqui. Tá? Então, beleza, vamos adiante. Aí, o que acontece? Semana passada eu falei do gráfico, né? Então, o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função, ele vai ser
importante para quê? Para que ele vai ser importante? Ele vai ser importante para localizar a raiz, né? A minha raiz está aqui, ó. A minha raiz está aqui. Então, aqui está a solução da minha equação. Ou seja, é a raiz dessa função que também vai ser a solução da equação do início do problema, né? Então, a gente enxergando aqui, a gente vai ver que ela está entre 1 e 1,5, né? A gente pode dizer que ela está entre 1 e 1,5, a gente pode dizer que ela está entre 0,5 e 1,5, enfim. Nós já vamos tratar melhor disso. Então, a gente diz o seguinte, visualmente é possível, né, estimar a raiz. Eu posso olhar para ela visualmente e enxergar a raiz sendo 1,5. Mas, aquela história, né? Quando você vai escrever um trabalho, né, um artigo, fazer um TCC, você não vai dizer, olhando no gráfico, a gente vê que a solução é x igual a 1,05. Não, você vai dizer, vai ter que resolver, né? Não, que mostrar uma metodologia para aproximar esse valor de forma precisa, né? Porque aqui está no olhômetro, no achômetro, né? Então, a gente vai ter que mostrar isso de uma forma mais precisa, né? Então, como nós vamos fazer isso para mostrar de forma precisa? Nós vamos usar métodos numéricos, né? Eles vão me dar com uma certa precisão, ou seja, ele vai fazer uma aproximação e vai me dar um erro. A gente vai calcular a aproximação e vai dizer, ó, essa aproximação tem esse erro. E nós vamos para isso, para fazer essas contas, porque é muita conta, né? Nós vamos usar uma ferramenta, né? Que pode ser o Excel ou pode ser qualquer linguagem de programação, né? E o método que nós vamos usar hoje para resolver esse tipo de equação é o chamado método da bissecção, né? Bi porque 2, ele vai fazer 2 seções, né? Ele vai cortando o intervalo, 2 lugares, né? E ele é uma metodologia de chute, né? Claro, ele tem um embasamento que é um teorema. O teorema de Bolzano-Weierstrass. Esse teorema ele vai nos norteando, né? Vai dando a base, vamos dizer assim, científica para isso, né? A base teórica. Mas ele é uma metodologia de chute, né? Semana passada a gente falou que a gente faz chutes, aqui a gente faz um chute dentro de uma metodologia. Na aula que vem, quando a gente for falar do método de Newton, a gente vai ver que aí sim lá tem uma metodologia, né, uma matemática mais formal, né? Aqui tem uma matemática formal, que é o teorema de Bolzano, né? Mas ele ajuda na hora de dizer o chute que a gente tem que pegar, né? Bom, o que esse teorema diz para nós? Esse teorema diz o seguinte, né? Então, se f, né, é uma função contínua no intervalo AB, né? Ou seja, ela não tem nenhum buraco, ela é contínua. Daí eu tenho um intervalo AB. Vamos supor que aqui está meu intervalo A, aqui está meu início do intervalo, né? E aqui está meu final do intervalo. Então, em A e B. Então, se f de A vezes f de B for menor que zero, ou seja, a função assume sinais opostos nos extremos, o que é sinais opostos? Olha só, se eu calcular o f de A, esse valor vai ser negativo. Ou seja, eu peguei a minha função, que é o verde, né? O verde é o y igual a f de x, né? Então, se eu pegar o A, substituir na função, ele vai me dar um valor negativo. Eu estou enxergando isso no gráfico, ó, tem um valor negativo. Se eu pegar o B, substituir na função, o f de B, substituir na função, ele vai me dar um valor positivo. Então, ele é um valor positivo. Quando eu faço mais vezes menos, mais vezes menos, pela regra de sinal, isso aqui é menos. E menos
é um número menor que zero. Né? Por exemplo, é o que a gente tem aqui, né? O desenho que nós temos aqui. Então, se isso aqui acontece, né? Se isso aqui acontece, então, né? Então, existe pelo menos uma das raízes da função no intervalo. O que ele está dizendo para nós? Pelo menos uma raiz nesse intervalo. E é essa aqui, né? Então, aqui, ó, uma raiz, pelo menos uma raiz a gente encontra. É aquela ali. Certo? Então tá. Vamos adiante. Então esse é o teorema. A gente vai testar os extremos do intervalo e verificar se a condição é satisfeita. Se essa condição é satisfeita, então a gente pode dizer que no meio do intervalo, né, ou seja, dentro daquele intervalo, eu tenho uma raiz dessa função. Bom, vamos ver o que acontece mais aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu pego, né, nesse caso aqui, nós estamos tratando da nossa função. A nossa função é a função seno de x. Deixa eu fechar aqui. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o gráfico da f de x. E na x menos seno de x menos 2. Então, se eu substituo, eu peguei 1.4. Né? 1.4 está aqui. Se eu pego 1.4, substituo na função, faço o meu f de b, que valor vai dar? Fiz a continha, deu mais 1.06. Ou seja, esse valor aqui. Positivo. Se eu pego o 0,4, substituo na função, eu vou ter uma imagem negativa. Né? Ou seja, eu vou ter esse valor aqui. Né? Negativo. Então, se eu multiplicar o f de 0,4 pelo f de 1.4, né? Se eu pegar esse número aqui, multiplicar por esse número aqui, ele vai dar um número negativo. Por quê? Vai ficar mais vezes menos, e isso é menos, ou seja, um número negativo. Tá? Então, tá. Bom, estamos no teorema. Dessa maneira, então a gente vê que nesse intervalo ele satisfaz o teorema. Né? Então, a raiz dessa equação ela está entre 0,4 e 1,4. Né? Ou seja, entre 0,4 e 1,4 nós temos uma raiz. Então, como é que eu vou fazer para aproximar essa raiz? Né? Então, eu sei que entre 0,4 e 1,4 eu tenho uma raiz que está aqui. Como é que nós vamos tratar isso? Né? O teorema de Bolzano é verdade. A solução está entre 0,4 e 1,4. Né? Uma possível solução, e aí aqui a gente vai para, né, vamos dizer assim, inicialmente um achômetro. Né? O que acontece? A solução está entre, eu sei que entre 0,4 e 1,4 eu tenho uma solução. Então, como é que eu vou aproximar a solução? Eu vou fazer uma, né, ou seja, uma possível solução. É um chute. É o valor médio entre 0,4 e 1,4. O que é um valor médio? Né? Vou pegar 1,4, somar com 0,4, dividir por 2 e vou encontrar o meio do intervalo. Né? Encontrei o meio do intervalo. O que eu faço quando eu encontro o meio do intervalo? Eu testo. Será que o meio do intervalo é a solução? Eu vou lá e vou testar a nova solução. Né? A nova possível solução. Quando eu faço o teste da nova possível solução, eu substituo na função, né? E na x menos seno x menos 2 e encontro esse valor. Bom, vamos ver o que isso quer dizer.
O que isso quer dizer? Então, eu peguei o 0,4 e 1,4, calculei o valor médio. O valor médio é 0,9. Ali, né? Marcadinho. Quando eu calculo o f de 0,9, ele me dá um número negativo, né? A gente viu isso no slide anterior. Calculei o valor, ele me deu um valor negativo. Então, como ele me deu um valor, como o f de 0,9 me deu um valor negativo, né? Ou seja, o f de 0,9 é um número negativo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos considerar agora um novo intervalo. Tá? Que novo intervalo é esse? É o intervalo de 0,9 a 1,4. Por quê? O 0,9 está mais próximo da solução do que o 0,4. Então, eu vou pegar como limite inferior do meu intervalo o 0,9. Né? Então, ele está mais perto da minha solução. Minha solução está aqui. Então, o 0,9, a imagem é negativa. 1,4, a imagem é positiva. Né? Ou seja, testo com um número negativo. Né? Ou seja, pelo teorema de Bolzano, é possível afirmar que a solução da equação está entre 0,9 e 1,4, como nós estamos enxergando aqui, né? Então, tá. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer um novo ponto médio. Né? Bom, eu tinha começado com o 0,4 e 1,4. Achei o ponto médio 0,9. Agora, eu vi que o 0,9 me dá uma imagem negativa. Eu vou pegar o 0,9 com 1,4. Eu vou repetir o processo. Repetindo o processo, o que a gente tem? Vamos fazer um novo valor médio. O nosso novo valor médio é 1,15. Né? Então, se eu tenho 1,15, substituo na função. Substituir na função, deu 0,24. Então, o que acontece? Agora, esse novo valor é positivo. Né? Bom, ó, o 0,9 aqui, 1,15 está aqui. E eles ainda estão mais próximos da solução ainda. Né? Então, se eu considero esse intervalo, né, ele está fechando a solução, ou seja, ele está mais próximo, a solução ainda está ali dentro, né, e o 0,15, o 1,15 está mais próximo da solução do que 1,4. Né? Então, eu sei que entre 0,9 e 1,15 tem uma solução. Então, é um processo bem simples. Né? É um processo bem simples. Só ter uma calculadora na mão, um computador, que a gente faz isso rapidinho. Né? Se não, se a gente tem a calculadora na mão, a gente vai passar um pouco mais de trabalho. Mas, enfim. Bom, então, o que acontece? Nós temos que agora pegar esse processo. Vocês viram que a gente fez. Começamos aqui, 0,4, viemos para 0,9. Agora, o que eu faço? Eu repito de novo esse processo e vou encontrar um centro. Né? Quando eu encontro esse centro, eu vou ter um novo intervalo e vou repetir esse processo até chegar num intervalo, né, cada vez mais próximo da solução, certo? Cada vez mais próximo. Eu vou cercando a solução. Pois bem, como nós vamos organizar esse processo de modo que a gente possa fazer isso de maneira organizada, né? Ou seja, vamos criar aqui é a base de um algoritmo, né? É a base de um algoritmo. Então, nesse algoritmo, nós vamos sempre partir
de um chute inicial. Esses algoritmos que nós trabalhamos aqui em cálculo numérico, né, principalmente no grau A, são chamados de algoritmos iterativos, né? São métodos iterativos, eu já vou detalhar mais esse nome. Eles necessitam de um chute inicial. Chute é chute. Você vai... Cada um pode chutar o que quiser. Pode chutar o número de matrícula? Pode. Pode chutar, sei lá, os números da Mega Sena que deram certo há 5 anos atrás? Pode. Né? Porém, esse chute ele tem que ter um critério. Às vezes eu vou dizer, por exemplo, lá na atividade pós-aula, no questionário pós-aulas, no chute praticamente não existe, né? O chute é dito, ó, faça dessa forma. Mas quando você for fazer o trabalho, você vai ter que dar um chute na sua escolha. Né? O chute é a escolha de quem está resolvendo o problema. Só que esse chute tem que ter um critério. Você vai olhar para o problema e dizer, não, acho que o número certo é esse. E no caso do método da bissecção, você tem que chutar um intervalo. Chutar 2 números. Ou seja, é um chute de 2. Você vai ser um chute de 2 números. Então, ele é um processo que você tem que chutar 2 números, né? Que é um intervalo. Você tem que dizer, olha, a solução está entre esse número e esse número. A solução está entre A e está entre B. Né? Esse chute, ele tem que estar... ele está associado ao gráfico. Você faz o gráfico, né? Você faz o gráfico e visualmente vai enxergar, vai dar um chute. Pode ser que você não precise fazer o gráfico, você fique chutando ali, de tal maneira que o A dá uma imagem negativa ou positiva, enfim. O importante nesse chute é que as imagens de A e de B, né, a multiplicação das imagens de A e B seja menor que zero. Esse é um fato importante para o chute inicial. Isso aqui tem que ser satisfeito. Depois que é feito o chute inicial, você então vai fazer a média, o x-médio. Tá? Calculado o x-médio, é feito teste na equação. Pega a equação, né, e testa. Substitui o x-médio na equação. Depois que faz o teste, depois que substitui, é feito um processo decisório. Esse aqui é um algoritmo com processo decisório, ou seja, tem um C. C isso, faça aquilo. Né? Temos um C. Então, C, a função calculada no valor médio, né, for um número, esse resultado for negativo, né, por exemplo, aqui está meu A e aqui está meu B. Vamos supor, né, aqui faltou uma suposição. Vamos supor que o A tenha uma imagem negativa e o B tem uma imagem positiva. Então, se o f de x médio, se o valor do x médio for negativo, né? Se o valor do x médio for negativo, então o novo intervalo vai ser x médio e b. Certo? Então, se o valor do x médio for negativo, então o novo intervalo vai ser x médio e b. Se for o contrário, né? Se o meu x médio for positivo, né? Se o meu x médio for positivo, então o novo intervalo vai ser o A e o x médio.
Então, é um processo decisório. Você vai ter que avaliar o sinal, se é positivo ou negativo, e tomar a decisão. E o que acontece depois disso? Achamos a solução? Não. Achei um novo intervalo. Achei um novo intervalo e eu volto para onde? Para o x médio. Repito o processo. Acho um novo intervalo. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazendo... Como é que é o nome disso? Vai fazendo o que a gente chama de looping, né? Ou seja, ele vai ficar aqui, ó. O tempo todo. Até quando? Bom, daqui a um pouco eu falo do critério de parada, mas ele vai ficar assim, o tempo todo. Tá? Você pode passar, né, dias fazendo essa conta. Só fazendo esse loop. Então, vamos fazer um exemplo da implementação desse algoritmo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que nós vamos usar o Excel, nós vamos precisar de uma tabela. Então, vamos montar uma tabela. A tabela básica que eu vou adotar para o Excel, ela vai estar organizada nesse formato aqui. Tá? O que acontece aqui? Isso aqui chama-se iteração. Né? Isso aqui é um método iterativo. Não é interativo, Netflix, né? Que eu fico lá. Né? Isso é interativo. Aqui é iterativo. É o método de iterar. Eu tenho aqui o A que me gera uma imagem negativa. Ou seja, o A que gera uma imagem negativa. O B que gera uma imagem positiva. Ou seja, imagem negativa, a flechinha era para baixo. Imagem positiva, a flechinha do gráfico era para cima. Aqui o que eu tenho? O X médio. E aqui eu tenho a coluna de quem? Do F de X médio. Ou seja, onde é que vai entrar essa fórmula? A fórmula vai entrar aqui. Aqui eu vou calcular a média entre A e B. Beleza. Então, vamos ver o que acontece. Então, vamos montar essa tabela. Primeira coisa, chute inicial. Bom, nosso chute inicial ficou entre 0,4 e 1,4. Tá? Olhando pelo nosso retrospecto, desse slide, fica entre 0,4 e 1,4. Tá? Aqui, 0,4. Na imagem negativa, 1,4, imagem positiva. Bom, o que acontece? Se eu calculo o valor médio, então 0,4 mais 1,4, vai ficar 0,9. Vou substituir o 0,9 na minha função. Né? Qual é a função? Função na x menos seno de x menos 2. Quando eu faço essa conta, que valor eu vou encontrar? Vou encontrar esse valor aqui. Aí vem a decisão. Qual é a decisão? Né? Se o f de x médio for menor do que zero, tá? Vou pegar mais espaço. Então, se o f de x médio for menor do que zero, o que acontece? O A recebe o x médio. Se o f de x médio for maior do que zero, então o B recebe o x médio. Então, o que acontece? O meu f de x médio é negativo. Então, se o meu f de x médio é negativo, o meu A recebe o x médio. Então, aqui vai ser 0,9 e aqui 1,4.
Ah, professor, que número vem aqui? Aqui é uma iteração. Então, 1. Ou seja, aqui ele vai, iteração, ele vai numerando as linhas. Né? Ou seja, vai numerando quantas vezes você está fazendo, repetindo o processo. Então, quantas vezes eu repeti o processo? Uma vez. Então, no lugar, agora o meu novo intervalo é 0, 9 e 1. Agora eu vou calcular o valor médio. E vou ter um novo número. Fale? O A recebeu 0,9 porque a f de x é menor que 0. Exatamente. Aí no B, 1.4 repete. Exatamente. Exatamente. Se fosse ao contrário, eu repetiria no A. Exatamente. E mudaria o B. Exatamente. Exatamente. Bom, o que vai ficar agora? Nós estamos terminando a nossa primeira live. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar essa tabela, vão fazer ela até uma coisa, né? Vão fazer ela até a iteração. Vamos fazer quantas iterações? Vamos fazer até a iteração 5. Ah, professora, é muita conta. Você tem bastante tempo, vocês vão ter 20 minutos, então vamos lá. Ó, nós vamos ter a iteração 3, a iteração 4 e a iteração 5. Então agora vocês vão pegar uma folhinha e vão repetir esse processo até a 5ª iteração. Tá? E eu vou passar nas mesas vendo. Às 8h20. Certo? Então tá. Você está fazendo no Excel? Pode ir para o Excel também. Não tem problema. Tenta fazer no Excel, porque depois quando voltar eu não vou fazer continha, eu vou direto para o Excel. Tá? Mas façam na mão, porque é importante a gente entender o processo computacional. Quando eu for implementar isso no Excel, é importante entender a lógica de fazer na mão. Então,